Pessoal, vamos lembrar, qual que é o objetivo da nossa live? O objetivo da nossa live é alinharmos e nivelarmos o nível de conhecimento de soft skills, principalmente alinhadas ao comercial, no Pacheco e Reis. Quem está assistindo, seja no YouTube, seja aqui na nossa live, está ciente que essa é uma reunião nossa interna, que a gente decidiu dar publicidade para ela, mas aqui nós estamos falando de assuntos que são necessários para o treinamento de advogados aqui dentro, ok? Então, para as próximas lives, eu vou deixar vocês sugerir temas também. Temas como vida, por quê? Ah, Emanuel, a gente vai falar de vida aqui, isso é coach agora? Não, mas eu não concordo que um advogado consegue ter uma vida de sucesso se ele não tiver a sua vida resolvida. Advogado com problemas pessoais, muitas vezes ele vai levar esses problemas pessoais para aqui. Ah, vamos falar de investimento? Claro, o advogado, por exemplo, ele não tem previdência. E a previdência, ela não vai trazer resultados positivos para o advogado. Então a gente vai falar aqui de investimentos. A oratória, oratória é para mim hoje um dos assuntos mais importantes para vender um assunto. As pessoas, elas ignoram que a gente aqui fala e tem alguma habilidade para falar, mas muitas pessoas sonham com isso. É que a gente vive numa bolha aqui de advogados entre nós, o Pedro, nossa, ele tem um vocabulário muito mais vasto do que o meu, ele tem muito mais palavras à disposição dele para se expressar do que eu. Mas as pessoas que estão nos assistindo muitas vezes não têm. E quando eu posto um vídeo, que para mim às vezes é simples, para as pessoas é maravilhoso. Então a gente vai falar de oratória, como por exemplo pontos de interseção, a gente vai falar como melhorar a oratória. Eu, por exemplo, tenho os meus hacks para melhorar a oratória. O que eu fiz? Como que faz? Como que a gente melhora isso? A gente também vai ter aqui a oportunidade de as pessoas sugerirem temas. Entretanto, enquanto as pessoas não sugerem temas, a gente está falando bastante sobre comercial, a gente está falando bastante sobre situações relacionadas à atividade de vender um serviço, e eu selecionei aqui 3 erros comuns de advogados iniciantes, e que não são só para iniciantes. Aqui tem advogados mais experientes me ouvindo, e quando eu falo advogado, eu gostaria que você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram acompanhando, identificasse que não é o assunto advogado. Se você é TI, tem um cara aqui TI, se você é o doutor das empresas, se você é quem for que seja, troca a palavra advogado para o seu serviço. Por quê? Porque vai funcionar para você. 3 coisas que nós vamos conversar hoje. 1. Justificar preço. 2. Cobrar mais barato porque você não pagaria. E 3. Dar desconto antes de reclamar do preço. E a gente vai começar com uma breve analogia. Jesus era um cara que todas as vezes que ele ia explicar alguma coisa, o que ele fazia? Ele usava de uma parábola, que é contar uma história, que ela a princípio parecia uma história fictícia, mas por trás dessa história tinha uma lição a ser ensinada. Eu acho que esse é um ótimo jeito para que a gente possa iniciar a nossa live aqui hoje com o nosso assunto. E aí eu chamo essa história de síndrome do vendedor de Ferrari. Vocês já foram no shopping, mulher que vai no shopping, e já foram numa loja do shopping, e eu não estou falando de uma específica não, uma loja de luxo do shopping, e a vendedora da loja, ela se acha rica, porque ela é vendedora da loja? Essa é uma situação muito comum entre o comércio. E isso, muitas vezes, é entendido como ruim. Vocês concordam? Por quê? Porque a mulher está lá, ela é vendedora da Gucci, e aí ela se acha rica, mas às vezes ela não tem dinheiro para comprar a bolsa. Mas esse é o poder do ambiente, por exemplo. Sabe por que ela se acha rica? Porque as pessoas entram ali e compram uma bolsa de 50 mil reais como se estivesse comprando uma de 500 para ela. Mas a situação aqui é o vendedor de Ferrari. O vendedor de Ferrari, imagina só, uma Ferrari que custa 2 milhões de reais. É um carro que qualquer um pode andar? É um carro que qualquer um pode comprar? Não. O vendedor de Ferrari, geralmente, ele vende um produto que... Aí eu vou entrar já nos assuntos que eu tenho aqui. 1. Não precisa justificar preço. Imagina, o vendedor de Ferrari... Você acha que quem vai comprar uma Ferrari está ali perguntando quantos quilômetros ela faz por litro? Você acha que o vendedor de Ferrari está perguntando se faz um financiamento de 48 vezes? O comprador de uma Ferrari, ele não está preocupado com isso. Logo, o vendedor de Ferrari não tem que justificar preço. E a gente vai falar disso aqui por quê? Porque eu vou comparar a venda de uma Ferrari com o meu serviço de qualidade.
Alguém que está aqui dentro, uma das coisas que mais me orgulha tem gente que trabalha aqui com a gente, quando sai, continua indicando o cliente aqui. Vocês já viram gente que saiu daqui e indicou um cliente para cá? Isso para mim é muito legal, porque não foi um ambiente que eu quis trabalhar, mas é um ambiente que eu sei que a galera lá trabalha. Isso para mim é muito fenomenal. Isso para mim é vender uma Ferrari. 2. O vendedor de Ferrari tem 2 milhões para comprar uma Ferrari? Na grande maioria dos casos, a regra é que não. Concordo? E nem por isso ele vende a Ferrari por um preço que ele conseguiria pagar. Mais um exemplo do que a gente está falando aqui. Quem aqui já pagou 20 mil reais num serviço? Quem aqui já comprou alguma coisa de 20 mil reais? Quantas vezes a gente já vendeu um serviço aqui de mais do que 20 mil reais? Por quê? Porque eu não tenho... um dos erros do iniciante é querer justificar o preço, é querer cobrar mais barato por algo que ele, por exemplo, não pagaria. Por quê? Porque ele é um vendedor de Ferrari. Alexia hoje vende um serviço que é um serviço de 1654. Qual foi a última vez que você pagou 2 mil reais em alguma coisa, Alexia? Talvez a única coisa que você pagou 2 mil reais foi no seu celular. Mais o quê? E você vende um serviço que você vende ele por 2 mil reais a toda hora, todo o tempo. E nem por isso você pode cobrar mais barato porque você não pagaria, porque você não paga. E 3, dar desconto antes do cliente reclamar de preço. Esse assunto é mais polêmico, o terceiro. Mas a síndrome do vendedor de Ferrari o vendedor de Ferrari, se o cliente chega lá e fala 2 milhões está caro, o que ele vai fazer? Muito obrigado, bom dia para você, que Deus abençoe seu trabalho. A gente tem que lembrar disso, por quê? Porque quem não tem dinheiro para andar de Ferrari, não vai andar de Ferrari. O cara tem dinheiro para andar de Uno, o que ele tem que fazer? Comprar o Uno. Esses são erros de precificação que a gente tem que estar aqui sempre com eles na cabeça e lembrando que o serviço jurídico, ele é um serviço que a gente tem várias dinâmicas na cobrança dele. Assim como o serviço do dentista, o serviço do arquiteto, o serviço do tatuador. Por quê? Eu estudei 5 anos, cara, foi difícil pra caramba pra mim, tá? Eu já cheguei a pé pra faculdade, eu chegava 10h40 da noite, eu virava a noite pra estudar. Eu fiz uma faculdade que, assim, o Emanuel, não tem nada pra eu falar que eu posso ter me arrependido da faculdade. Eu trabalhei pra caramba, estudei pra caramba, eu estudei no meu limite. Se eu pudesse voltar atrás, não teria algo que eu teria feito diferente da faculdade, porque eu tenho certeza que eu fiz uma faculdade bem feita. Saí da faculdade, procurei uma especialização, fui me especializar, saía de Juiz de Fora, sacrificava pouco dinheiro que eu ganhava na época para ir para 3 Rios. Esse custo, ele é o custo da oportunidade de vida que eu podia estar surfando, eu podia estar jogando bola, eu podia estar namorando, eu podia estar em casa descansando, e eu estava me aperfeiçoando para prestar um serviço para alguém, correto? Esse é o custo do saber que eu tenho. Muitas vezes, responder algo para um cliente pode parecer simples, mas lembrem-se, você demorou 5 anos para entender. Não é entender a resposta do artigo de lei, é que você entende um contexto de como aquele artigo de lei é aplicado num contrato, de como aquele artigo de lei é aplicado em um negócio. E é por isso que o seu serviço é caro. Por quê? Porque o seu serviço é caro, porque o mercado também exige que você ande de salto, que você ande com uma roupa bonita. E a roupa bonita não se paga com um muito obrigado, se paga com dinheiro. Então, isso precisa estar, desde já, enraigado na nossa mentalidade, para que a gente possa lembrar que as coisas custam dinheiro e o melhor elogio é o quê, Larissa? Eu brinco aqui no escritório que o melhor elogio é Pix. O melhor elogio é quando o mercado me reconhece. Poxa, ontem eu postei um depoimento de uma cliente aqui no Instagram maravilhoso. A cliente falou, poxa, você abençoou a nossa família e tal. É muito legal. Mas isso tem uma contraprestação. Eu não fiz isso de graça para essa cliente. Essa cliente, ela me retribuiu com um valor de pagamento. E essa cliente, eu acho que ela estava online aqui. Deixa eu ver se ela continua online aqui. Não, ela não está online, mas depois eu vou mandar o vídeo para ela. Recentemente eu encontrei com ela, ela falou que um outro advogado cobrou 2 mil reais a menos no serviço que a gente tinha cobrado. E aí ontem eu liguei para ela e falei, são 2 mil reais que a gente conseguiu em uma isenção de algo que você teria que pagar no mínimo 6. E aí ela ficou muito feliz em relação a esse assunto, mostrando valor para a cliente. Mas esses erros são muito comuns, por quê? Principalmente a maioria aqui vem de origem simples, quem está escutando aqui. Cara, é difícil você vir de uma origem onde o dinheiro é 100% abundante. O dinheiro é escasso, é um recurso escasso. Ele é finito, ele não é infinito.
E esses erros são erros muito comuns de a gente verificar, não só quando a gente precifica, como também quando a gente pensa num serviço. Não justifique preço para o cliente. A Ferrari não precisa de justificativa de preço. Quando o comprador da Ferrari, se você está precisando justificar o preço do seu serviço, alguma coisa está errado. Talvez você precise assistir aulas lá atrás, onde, por exemplo, eu falei sobre as fases da negociação e as identificações do lead. Por quê? Porque se o cliente está pedindo, ou você, Alex, está precisando justificar o preço, é porque ele não viu valor suficiente em você. A justificativa de preço, eu falo assim, o Neto hoje, ele me ajuda numa triagem dos clientes que chegam no meu WhatsApp. Neto, quantos clientes você já deve ter respondido no WhatsApp? Tem ideia? Essa semana, uns 45. Desde que você está aqui? Uns 1000? Já chegou, já. Com certeza. Você já viu algum cliente aqui me pedir desconto? Não tem. Não tem. Olha que legal isso. Por quê? Porque há uma demonstração de valor. E quando eu falo valor é postura, é alinhamento ético, é alinhamento de... Alguém aqui acha que algum cliente aqui já foi tratado de forma diferente porque um pagou mais, outro pagou menos? Alguém aqui já me viu brigando porque falou assim, esse cliente aqui vai ser tratado igual o outro que pagou 100 mil? Alguém aqui já me viu brigando? Por quê? Porque isso é algo que eu passo como um valor do nosso negócio para o cliente. Então, justificativa de preço. Se você está tendo que justificar preço, alguma coisa está de errada no nosso negócio. Seja no negócio Karine, como pessoa, porque você é um negócio. A gente, inclusive, conversou sobre isso. Você nunca trabalha para os outros, você trabalha para você. Inclusive, aquele vídeo que eu falei, que eu mandei vocês assistirem, há um ensinamento muito legal, né? A gente vive bolhas. Você vai sair daqui, a gente já sabe quem é a Karine como advogada, a gente já entendeu, a gente já sabe da sua mentalidade. A Larissa, amanhã ela vai trabalhar em outro lugar. Cara, vai com Deus. Mas é bolhas. O mercado já reconheceu ela aqui. Então, ela trabalha desde aqui. Justificar preço. Isso não acontece, não pode acontecer. Se está acontecendo de pessoas te procurarem e você ter que ficar justificando o preço porque a pessoa está questionando isso, é algo que você precisa preocupar internamente. Se você tem que justificar, é algo que você tem que buscar internamente. 2. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo. Eu tinha no banco R$500 e eu tinha um aluguel para pagar no final do mês de R$2.000. E aí eu tinha que cobrar de um cliente e eu pensava, juro para vocês, eu pensava assim, só falta 500. E na minha cabeça era muito tentador fechar aquele cliente para simplesmente pagar as contas. Só que esse não era o valor do serviço. O preço da minha cabeça não estava alinhado. Só que quando você não tem esse alinhamento dentro de você, você acaba cobrando mais barato porque você não pagaria. Você imagina pagar R$100.000 num serviço? Você sabia que a gente já enviou orçamentos de R$100.000 para o cliente? Por quê? R$100.000 hoje é um valor que a Alexa fala assim, poxa, eu quero chegar nos 27 anos com esse valor investido. É algo que é uma meta para você e alguém está pagando isso num serviço. E quando a gente fala de 100 aqui, vocês têm dúvida que tem advogado cobrando R$10 milhões numa defesa? Vocês têm dúvida que isso existe? Eu, Emanuel, eu não tenho R$10 milhões. Às vezes eu falo assim, eu não pagaria R$10 milhões, mas uma defesa do Márcio Tomás Bastos valia R$10 milhões. O Pierre Paolo Bottini cobrou R$10 milhões. Por quê? Porque existe um preço agregado a esse serviço. Ele tem acesso que vocês não têm, que eu não tenho. Então, cobrar mais barato porque você não pagaria não é uma justificativa. É um desafio cobrar o valor que existe de tabela ou o valor que é o do nosso serviço em relação ao mercado. Por quê? Porque muitas vezes você está cobrando R$2.000 num 65A, mas tem alguém, por exemplo, cobrando R$800. Mas a Ferrari não precisa justificar preço. A Ferrari não precisa cobrar mais barato porque tem gente vendendo Uno. Entende isso? Olha que parábola legal. Ah, mas eu vou vender menos. Ok. O vendedor de Ferrari ele não está preocupado em vender volume. Isso é algo que a gente tem conversado aqui. Que a gente está mudando uma dinâmica. Para quê? Para que a gente cada vez mais tenha serviços comparados à Ferrari do que menos serviços comparados ao Uno. E 3. É possível? A gente pode pensar em dar desconto? Sim. Ok? Eu não sou totalmente contra desconto. Mas o desconto tem para mim algumas premissas. Para quem é, quanto é, qual percentual é. Porque para quem é? Tem cliente que eu tenho muito interesse em fechar com ele, porque às vezes ele é porta para abrir um outro serviço para mim. Mas eu não vou dar desconto para ele enquanto ele não falar.
Hoje isso acontece? Hoje não. Por quê? Porque eu me preocupo muito, eu tô aqui na rede social, eu tô gravando live, eu tô fazendo isso aqui, por quê? Porque isso eleva o meu valor lá em cima. Eu tô mostrando para o nosso cliente que eu estou gastando tempo ensinando pessoas. E se eu tenho algo para ensinar, isso no inconsciente da pessoa ele é bom, ele é foda. Tá entendendo isso? A percepção de valor vai lá em cima. Todo mundo tinha que estar ensinando alguma coisa na internet. Por quê? Porque a percepção, para mim, não tem nada que passa mais autoridade para o Instagram do que um microfone. Seja para uma palestra, seja para um podcast. Por isso que vocês não veem eu negando o palco. Vocês não me veem negando o palco. Por quê? Porque isso passa uma percepção de valor. Quando o cara já me procura, ele já sabe assim, não tem desconto. É ele que vai resolver. Então, eu não... Esse 3 aqui é um item polêmico e a gente não trabalha com desconto. O cara não tem condição de pagar 20 mil reais, mas tem condição de pagar 20 parcelas de 1.000. Ele vai pagar os 20 mil reais? Vai. Do jeito que ele consegue, 20 parcelas de 1.000, 10 parcelas de 2.000, isso não é um problema. Principalmente num negócio do tamanho do nosso hoje, que tem um fluxo de caixa que é necessário para a gente manter essa estrutura. Isso não é um problema. Mas desconto a gente só dá, a gente só fala depois que o cliente ele pontua isso. E em relação a desconto, ele precisa ser estratégico. Por quê? Porque senão dá uma impressão de que o serviço não vale aquilo que você cobrou. É 1.500, mas eu vou fazer por 1.200. Não. Só fala de desconto depois que o cliente pedir. Ok? 2. Cobrar mais barato porque você não pagaria. A gente precisa ter isso bem sedimentado, porque o preço do serviço na advocacia, Karine, eles vão ser cada vez mais altos. Daqui, eu falei para vocês e vou repetir. Eu tive uma mudança grande quando aconteceu o meu casamento, e agora, mais uma vez, é uma mudança. É mais uma responsabilidade. E eu acredito que cada vez mais os nossos serviços vão ficando mais qualificados, eu entrego mais valor às pessoas que eu estou resolvendo serviços, que eu estou resolvendo problemas. A nossa equipe, a ideia é que essa equipe cada vez seja mais sênior, por isso que a gente está aqui gastando tempo conversando, e como equipe mais sênior, você precisa ser remunerado por isso. Não é elogio de, nossa, Alex, você é sênior. Não, o elogio é, Alex, se você é sênior, você tem que ganhar dinheiro para isso. E não dá pra gente falar em cobrar mais barato, porque você não pagaria. Eu nunca paguei 100 mil num serviço. Acho que, sei lá, paguei 100 mil, mais de 100 mil num apartamento, 100 mil num carro, num serviço. Às vezes eu nem imagino eu pagando isso. Mas existe? Claro que existe. Existe serviço de 20, de 50, de 30? Claro que existe. Então isso precisa estar muito bem justificado na nossa cabeça. Nós temos 16 pessoas online, eu vou deixar vocês fazerem perguntas se quiserem, vou encerrar depois e vou deixar vocês também sugerirem temas. A sugestão pode vir tanto de vocês, quanto também vir de pessoas que estão online. E aí eu vou preparar assuntos para a gente trabalhar hoje. Recapitulando, antes de vocês, e aí eu vou pedir para que alguém elabore uma pergunta, a gente tem aqui, hoje eu anotei os 3 erros mais comuns comerciais para o fechamento de um cliente, tendo em vista que as nossas últimas lives foram sobre evolução do lead, e esses são erros muito comuns que eu não quero que a minha equipe cometa. Justificação de preço. Lembrem, toda vez que eu preciso justificar preço, alguma coisa de valor que eu deixei de passar está embutido dentro de mim. 2. Cobrar mais barato porque eu não pagaria. Quantas empresas que a gente tem aqui que paga 5 mil reais por mês? A gente não tem nada aqui que a gente paga 5 mil reais por mês. Nem o aluguel é 5 mil reais por mês. E nem por isso não é um serviço que a gente não tem que cobrar do cliente. E 3, dar desconto antes de reclamar do preço. Perguntas? Nós sabemos que a venda é um jogo de percepção. Como você, Emanuel, faz com que o cliente perceba o seu valor durante toda a sua jornada profissional? Como que você faz isso? Qual que é o pitch, a sacada que você mais tem que gera essa percepção de valor do cliente? Eu acho que isso daria umas 20 horas aula. Por quê? Porque é um complexo, né? Completo. Mas qual que é a pergunta do Elivaldo para ficar gravada aqui no microfone, ficar com áudio bom e as pessoas aqui entenderem? Venda é uma percepção de valor. A gente já conversou sobre isso, a gente já falou que venda é emocional. E o que você faz para aumentar o valor da sua percepção? Ou da percepção que as pessoas têm em você? Cara, sempre vou entender e vou ter para mim que eu sou o produto. E quando eu falo que eu sou o produto, eu tenho que pensar que eu tenho que estar bem embalado, eu tenho que estar bem vestido. As pessoas gostam de embalagens bonitas, tá?
Eu lembro de a Anaísa mandar eu comprar um negócio para minha esposa, que era um... Como é que é o nome? Glambox. Quando a caixa não vem bonita, a Vanessa deixa a caixa de qualquer jeito lá. Quando a caixa vem bonita, ela para. As pessoas gostam de embalagem. Então, isso aumenta muito a percepção. Você sempre vai me ver bem vestido. Seja na academia, eu tô com uma roupa legal. Seja de terno, eu tô com um terno legal. Seja num dia... Sempre. Você nunca vai me ver com a camisa desbeiçada. Você nunca vai me ver com um sapato sujo. Nunca. 2. Hoje, quem ignora as redes sociais está cada dia mais ficando para trás. Hoje, por exemplo, eu fui escutar um podcast de uma advogada, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Instagram dela. A percepção que ela passa no Instagram dela é totalmente diferente do, do podcast. No podcast ela me parecia muito mais competente do que no Instagram. Eu vi isso e ela fala isso no podcast. Ela fala, estou ficando para trás, porque eu não sei fazer redes sociais tão bem quanto a nova geração. Então, 2, entender que redes sociais hoje é uma vitrine e é o primeiro lugar onde eu vou ter um contato com o meu cliente, o meu cliente vai ver. E 3, e aí eu poderia melhorar muito isso, tá? Detalhando mais, mas aqui eu tenho que responder em 1 minuto. E 3 é o Emanuel num contexto social. O que é num contexto social? Cara, pode não parecer, mas o cliente compra onde você está, ele compra o vinho que você bebe, ele compra o prédio que você está. Eu não fecharia os clientes que eu fecho hoje se eu estivesse num prédio antigo em Juiz de Fora e diferente dessa situação aqui. Isso passa uma percepção de valor que é intrínseca ao luxo para esse serviço. Se você vai na Champs-Élysées, você não pergunta preços, não justifica preço, não pede desconto de nada. Por quê? Porque a rua inteira é pensada no luxo. É uma rua muito grande, com tudo muito nababesco, muito grande, e aí isso tudo, você nem pensa que é caro, por quê? Porque você já está ali e já tem a propensão de ser caro. Então a propensão de valor que eu falo é um conjunto de muitas coisas que precisa ser acontecendo. Ah, mas a gente brinca aqui, eu gosto de fofoca. Você gosta de fofoca? Eu gosto, mas não é fofoca de cliente. Hoje mesmo aqui eu falei, não, esse assunto eu sei porque a pessoa sentou aqui como meu cliente. Ponto, acabou. A menina que veio aqui para fazer a fofoca, ela não continuou nem me perguntar. Porque ela já sabe que o Emanuel não vai fazer essa fofoca. A fofoca do Instagram, tá tudo bem, a gente vai fazer. Por quê? Porque eu também sou ser humano, também estou curioso. Mas a fofoca do cliente, nada. Isso é o Emanuel dentro de um contexto social. Isso tem um aumento de percepção de valor. Consegue compreender? Alguém quer uma sugestão de algo que a gente possa falar e que a gente tem que falar? Oratório. Tem um amigo aqui falando, seria um prazer enorme ser mentorado por um estrategista como o doutor, além de fazer parte dessa equipe qualificada. Meu amigo Paulo Henrique, em breve a gente pode divulgar algo nesse sentido, uma mentoria para advogados que tenha a intenção de ter um direcionamento realizado por mim. Eu só preciso de tempo e preciso estruturar isso, por quê? Porque hoje eu faço de graça, entrego um valor e você fica satisfeito, mas a partir do momento que eu troco dinheiro com você, essa energia precisa ser muito bem feita, eu não vou fazer isso de qualquer jeito, beleza? Mas obrigado por ter falado sobre isso, é super importante para mim, tá, cara? Sugestões podem mandar aí escrito na live, podem mandar para mim no WhatsApp e a gente vai falando de vários assuntos. Como a gente tem muitas semanas para conversar, então quase todos os assuntos e sugestões que vocês trouxerem, elas vão ser atendidas, ok? Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!